Bom dia, bem-vindos àquele que é o segundo dia do evento final da Agenda Mobilizadora para a Inovação Empresarial do Setor das Duas Rodas. E para conduzir a cerimónia deste segundo dia, connosco em palco, Isabel Moreira. Bom dia mais uma vez, sejam novamente bem-vindos a este segundo e último dia do nosso evento final. Vamos iniciar os trabalhos com o último bloco de apresentações dos PPS e convidamos para vir ao palco Rui Miguel Silva, Diretor Técnico e Inovação da Triangles. Muito bom dia a todos. É com enorme prazer que estou aqui nesta sala em representação da Triangles para apresentar o nosso PPS, quadros de dupla suspensão para e-bikes. Este projeto teve um objetivo muito claro: aumentar a capacidade industrial, internalizar tecnologias críticas para a nossa empresa, preparar a organização para fabricar produtos mais complexos e de maior valor acrescentado. Então, este investimento enquadra-se no âmbito do AM2R e permitiu-nos reforçar a capacidade produtiva e competitividade industrial da empresa. Falamos de um aumento de capacidade na ordem dos 60%, mais que volume, trata-se de evolução industrial. Nós estruturamos o nosso processo em 4 pilares, em 4 eixos principais. O primeiro foi o aumento da capacidade industrial e organizacional, com a expansão de áreas, novos equipamentos e digitalização. O segundo foi a industrialização de quadros de dupla suspensão, que trazem um nível de complexidade muito superior àquilo que a nossa empresa estava normalmente habituada. Terceiro, o reforço da autonomia com hidroformagem, internalizando uma tecnologia muito crítica e da qual dependíamos de fornecedores asiáticos. O quarto, o desenvolvimento de materiais com a adoção de uma nova liga de alumínio reciclável. É isso que vos vou mostrar de seguida, como conseguimos transformar investimento em capacidade industrial real. Neste primeiro eixo, trabalhámos o aumento da capacidade, investimos em novos equipamentos, reforçámos infraestruturas e empleámos áreas esportivas e de suporte. Mas mais importante foi a maturidade do nosso processo. Fomos capazes de industrializar um software PLM, dando início à industrialização e o início da digitalização da nossa empresa. Reforçámos controle, desenvolvemos conhecimento em soldadura, montagem, hidroformagem, maquinação e controle dimensional. O resultado foi claro: produção mais estável, mais autonomia e redução do lead time. Ou seja, não foi apenas crescer, foi ganhar robustez industrial. O segundo eixo de atuação tem que ver com a capacidade de industrialização e fabrico de quadros de dupla suspensão. Aqui estamos a falar de um claro salto na complexidade da nossa organização. Para responder a isso, desenvolvemos know-how de processo, com definição de sequências de fabrico e controle dimensional bastante específicos. Desenvolvemos também jigs e ferramentas dedicadas, ajustadas à geometria e à complexidade dos quadros que estávamos a industrializar. Complementámos com equipamentos CNC e periféricos dedicados, garantindo precisão dos pontos críticos. Reforçámos com controle de tolerâncias apertadas, especialmente em alinhamentos e interfaces móveis. O resultado é uma produção robusta, repetitível, consistente, com menos retrabalho e com maior eficiência. É, no fundo, industrializar complexidade, mas sobre controle. O terceiro eixo foi o reforço da nossa autonomia produtiva e a capacidade de hidroformagem. O primeiro passo foi preparar o nosso processo com tecnologias como butting e swagging, que permitem ajustar a geometria e espessuras dos tubos. Desenvolvemos know-how de processo, definindo parâmetros como pressões, sequências e lubrificação. Finalmente, integramos os equipamentos e o tooling adequado ao processo produtivo. O impacto foi direto. Passámos a ter autonomia na produção de componentes hidroformados, com elevada precisão e consistência. Reduzimos variabilidade, melhorámos o desempenho estrutural e aumentámos a nossa eficiência. Aqui, deixámos de depender e passámos nós a controlar o processo produtivo. Finalmente, o quarto eixo
foi o desenvolvimento de uma nova liga de alumínio. Começámos pela validação da própria liga, analisando a resistência, dutilidade e fadiga. Depois ajustámos os processos, butting, swagging e hidroformagem, como falei há pouco atrás, para garantir boa formabilidade e estabilidade dimensionais. Terminámos com testes piloto, validação em ambiente produtivo intensivo. O resultado é claro, conseguimos transformar um requisito de sustentabilidade com transição para uma liga reciclável, numa vantagem clara industrial real. Melhor desempenho, menor peso e consistência ao longo do processo. Para tornar tudo isto mais concreto, vou-vos apresentar um pequeno vídeo do nosso processo. Aproveito para vos convidar a visitarem o nosso expositor, que se encontra no primeiro andar, onde podem ver o resultado físico do nosso trabalho. Em resumo, este projeto permitiu à Triangles aumentar a capacidade em cerca de 60%, internalizar tecnologias críticas. Nós, neste momento, cerca de 25% de tubos hidroformados são feitos internamente pela nossa equipa, foram desenvolvidos pela nossa equipa, temos essa capacidade interna. Ganhamos maturidade industrial. Nós, neste momento, conseguimos industrializar 4 modelos distintos de quadros de dupla suspensão, todos eles com complexidades bastante diferentes. Já estamos capazes de o fazer autonomamente. Mas mais importante do que isso tudo, este projeto permitiu-nos demonstrar capacidade para industrializar produtos complexos, com qualidade e consistência. E é este o verdadeiro valor acrescentado. Obrigado. Muito obrigada. Prosseguimos as apresentações, convidando ao palco João Borges, do IPCA, José Figueiredo, da Seastrade e Luís Cardoso, da Miranda. Muito bom dia a todos. Pois, tenho que ficar deste lado. Muito bom dia a todos. O meu nome é José Figueiredo, faço parte do Departamento de Inovação da Seastrade, em conjunto com o engenheiro Luís Cardoso, da Miranda e Irmão, e o professor João Borges, do IPCA. Vamos estar aqui a apresentar um bocadinho do que foi o projeto Smart Stream e os seus resultados. O projeto Smart Stream essencialmente divide-se em 3 PPS: PPS Flex RFID, PPS da digitalização inteligente de documentos e o PPS da Green Cloud. Começando pelo primeiro, basicamente consiste numa solução inteligente responsável por identificar e rastrear embalagens e materiais ao longo de todo o processo produtivo e do chão de fábrica. Tem em vista a otimização de processos, a redução de tarefas manuais e a digitalização, a automação destes processos, e permite também um melhor controle de armazém e de movimentação automática das embalagens no chão de fábrica.
Neste PPS participaram a Strade, o IPCA e a Miranda, tal como o PPS seguinte, da digitalização inteligente de documentos, em que basicamente consiste num sistema inteligente de gestão documental que faz todo o processo de documentação, desde o ponto em que uma fatura, um documento cai na caixa de correio eletrónico, neste caso do piloto de Miranda, até ao ponto de integração da sua informação no RP, no Strade RP. Este processo também otimiza processos, reduz erros humanos nas tarefas manuais e também participaram as 3 entidades. No último, a PPS da Green Cloud, um sistema de análise e gestão energética com funcionalidades de manutenção preditiva e também com a geração de passaportes digitais de produto e de consumos específicos. Participaram as 4 entidades, Miranda, IPCA, Strade e SRAM, e o objetivo foi, no fundo, otimizar a eficiência energética, identificar possíveis fontes de desperdício, aumentar a transparência pelos stakeholders dos artigos e assim aumentar, no fundo, estes níveis de sustentabilidade ao longo da cadeia. Passando aqui para a divisão de tarefas dos parceiros nestes PPS, essencialmente a Strade ficou responsável por liderar e coordenar estes PPS, bem como o desenvolvimento técnico, a par do IPCA, que também teve essa função em alguns destes PPS. Já o caso dos demonstradores foi a parte de validação e demonstração destas soluções, também fornecimento de datasets, no caso do DID, de faturas, para podermos treinar os nossos algoritmos, e a instalação de todos os sensores, quer ao nível energético, quer ao nível do RFID. Entrando em mais detalhe aqui no PPS RFID, o nosso módulo é capaz de configurar e representar visualmente as zonas no chão de fábrica. Temos também funcionalidades e interfaces de suporte para todo o tipo de configuração e associação das tags RFID às embalagens. Possuímos também funcionalidades de movimentação automática dessas mesmas embalagens pelos armazéns, isto em sistema, ou seja, automatizando aqui os processos. E também a detecção e emissão de alertas no caso de possíveis desvios de movimentos inesperados, movimentos que não foram dada a entrada corretamente. Para isto ser possível, teve de existir aqui um estudo de tecnologias a usar e de qual a melhor abordagem, e por isso passo aqui a palavra ao professor João Borges para nos explicar aqui um bocadinho o envolvimento do IPCA. Obrigado, bom dia a todos. De facto, aqui o IPCA surge como uma entidade de ID. Nós temos, através de um dos centros de investigação, o 2AI, uma especialização que se foca na aplicação de inteligência artificial em diferentes setores de atividade, sendo deles aqui a indústria. Nós, numa primeira fase, fizemos um estudo que procurava cumprir com os requisitos de rastreabilidade dos artigos que estavam propostos. Fizemos esse estudo através de introdução de algumas tecnologias baseadas em RFID, antenas, leitores em diferentes zonas de passagem, possíveis pórticos, dentro das instalações da Miranda. Essa seleção serviu para definir a arquitetura que seria posteriormente adquirida e instalada nas instalações da empresa. Posteriormente, fizemos estudos que nos permitiram correlacionar a melhor posição das tags nos artigos e correlacionar essa posição com os materiais dos próprios artigos para garantir uma melhor eficiência de leitura. Adicionalmente, complementamos com um algoritmo que nos permite inferir qual a orientação e o vetor de direção destes mesmos artigos no momento de passagem pelos leitores, e estamos a falar que isto é possível só com uma antena. Adicionalmente, garantimos disseminação através de publicações indexadas, científicas e algumas comunicações em conferências nacionais e internas do próprio consórcio. Passo então a palavra. Muito bom dia. O impacto para a Miranda Irmão deste PPS, do RFID, é que vai permitir à Miranda Irmão minimizar os erros nas transferências dos artigos de um armazém para o outro. Portanto, a movimentação passa a ser feita de uma forma completamente automática. Conseguimos prever movimentações que não eram supostas terem existido. Se houver uma passagem entre pórticos
intercalados, portanto, há uma sequência lógica. Se o material furar a sequência lógica, nós somos automaticamente alertados que houve essa situação e podemos corrigir. Com este PPS, a Miranda, no momento, instalou 4 pórticos e sabemos que se no futuro instalarmos mais pórticos, vamos ter uma localização mais precisa dos materiais dentro da unidade fabril. Neste momento conseguimos ter uma divisão por 5 áreas. Quando instalarmos mais pórticos, vamos ter uma divisão em muito mais áreas e vamos ter uma precisão muito maior da localização onde estão localizados os artigos. Isto também vai facilitar para o futuro um inventário que seja feito na empresa, ser um inventário muito mais rápido e muito mais eficiente. Passando então para mais detalhe aqui relativamente ao PPS da digitalização inteligente de documentos. O módulo desenvolvido pela Strade permite a recepção automática destes e-mails, desde o ponto em que chegam à caixa de correio, sendo filtrados com base em inúmeros campos, ou seja, o emissor do e-mail, o assunto, tipos de fecheiros, etc. Possuímos também funcionalidades de reconhecimento automático e classificação dos layouts, neste caso das faturas, para sabermos qual é o terceiro envolvido e que enviou realmente a fatura. A extração automática de campos, quer seja do cabeçalho, como o nome e morada do fornecedor, como informação do QR Code, e a própria integração automática no Strade ERP, que permite depois fazer a associação do que vem na fatura com a recepção das embalagens dos artigos. Então, mais uma vez, nesta fase foi-nos apresentado um desafio que nos era possível dar resposta através de tecnologias baseadas em inteligência artificial, diria mais convencionais, mas também, obviamente, do estado da arte. Aplicámos alguns algoritmos de processamento de imagem para poder nos auxiliar na extração dos campos que foram identificados. E aqui salientar de que estes documentos nem sempre eram puramente digitais. Estamos a falar de alguns, inclusive, digitalizados e manuscritos. Por isso tínhamos casos difíceis, mas conseguimos dar resposta. Posteriormente, este sistema de software foi encapsulado num Docker e foi feito o seu deployment no próprio sistema da Miranda e integração com o ERP da Strade. No momento em que esteve em chão de fábrica, começamos a detectar alguns outliers, também de documentos tipicamente manuscritos, e aqui abordámos outras tecnologias mais atuais, um bocadinho análogos àquilo que nós conhecemos como os agentes, o ChatGPT, não nesse perfil, mas nesse nível de conhecimento. E encapsulámos essas mesmas tecnologias, fizemos a sua customização e atualmente estão em utilização no sistema. Também temos disseminação feita em publicação científica e comunicações internas. O impacto deste PPS na Miranda é que passamos a ter uma integração imediata na recepção dos documentos. Ele é integrado imediatamente no sistema informático, o que nos permite deixar de ter os comentários que costumavam escrever manuscritos nos documentos, deixa de existir, porque esses comentários e as validações que são feitas ao longo da cadeia de aprovação do documento passa a ser tudo feito de uma forma digital. Passando então para o último PPS, e aqui de notar que existem duas soluções que foram desenvolvidas neste PPS. Começando pelo caso da Miranda, onde foi desenvolvido o módulo de energia no próprio Strade ERP. Este possui funcionalidades de análise de consumos energéticos, quer ao nível do setor produtivo, do recurso, da OF ou do artigo. Existem também ecrãs de visualização de supervisão geral dos consumos em tempo real, mas também a consulta histórica das várias medições recolhidas pelos sensores. E também existem funcionalidades de geração de passaporte digital de produto que contém informação quer da composição do artigo, como a nível energético, pegada carbónica, consumos energéticos. No caso da SRAM, possui algumas funcionalidades semelhantes, no entanto não existe aqui o passaporte digital de produto, mas sim uma análise do consumo específico, no caso das correntes para a SRAM,
quanto é que consumiu por cada metro de corrente e permitir também uma análise comparativa entre diferentes ordens de fabrico, de forma a ter uma visão mais global e mais comparativa. Aqui, novamente, e após uma primeira etapa em que a Miranda fez a instrumentação das suas máquinas em chão de fábrica, com medidores de potência, caudalímetros para também consumos pneumáticos, construímos um dataset que nos permitiu fazer o primeiro desenvolvimento de algoritmos de inferência para sinalizar momentos de manutenção preditiva. Adicionalmente, e apostando na mesma tecnologia que foi falada anteriormente, apostamos em Large Language Models para trazer um processo de manipulação e consumo da informação de uma forma mais humana. Por isso é possível gerar relatórios e também os técnicos interagirem com esta informação, recebendo recomendações sobre a própria interação com o sistema produtivo. De salientar que todos estes modelos não residem na nuvem como hoje em dia nós lidamos, porque a informação, o IP da empresa, é algo que é bastante sensível, por isso este encapsulamento garante que a informação reside única e exclusivamente na empresa e não vaza para fora da mesma. E temos aqui também publicações científicas sobre este PPS. O impacto para a Miranda Irmão é que passou a ter o passaporte digital do produto, que é um instrumento que vai ser obrigatório muito em breve, e também conseguimos, com esse passaporte de produto e com a informação sobre a energia consumida, conseguimos dar dados sobre a sustentabilidade, e a Miranda Irmão é uma empresa que continua a apostar muito na sustentabilidade e é mais uma ferramenta para nos ajudar nesse sentido. Muito obrigado. 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 Muito obrigada. Prosseguimos com a Rodi e chamo ao palco César Cardoso. Muito bom dia a todos. O meu nome é César, eu sou responsável de engenharia na Rodi. Para quem não sabe, a Rodi é uma empresa que opera em vários negócios. Neste contexto tem que ver com o negócio da mobilidade, onde nós fabricamos rodas para bicicleta. Quero também, em nome da Rodi, agradecer ao consórcio o convite e a oportunidade de vos apresentar estes dois PPS. Trata-se do PPS 38 e do PPS 41, que já vou elaborar um bocadinho mais à frente. Existe aqui um problema de formatação no elemento 3 e 5, eu vou tentar resumir. Bem, focar-me-ei principalmente então em como é que a agenda nos suportou numa perspectiva de investimento mais produtivo, mais corpóreo, vamos dizer, quer em equipamentos de produção, de qualidade, mas também em infraestruturas e em edificação. E vou fazer-vos nota de como é que estes investimentos melhoraram, no fundo, a nossa capacidade, os nossos processos e a nossa competitividade. Temos então os tais dois PPS. Numa primeira camada temos os ares e rodas de alta gama. No fundo, houve aqui uma tentativa, um esforço de industrialização de índole mais operacional que nos permitisse operar de forma mais competitiva neste setor. E depois temos um PPS 41, cubos para rodas de bicicleta, que representa totalmente um novo negócio para a Rodi. As nossas rodas incorporavam 100% de cubos importados. Nesta fase, nós conseguimos fechar aquilo que nós designamos o ciclo total dos artigos da roda e conseguimos, então, desta forma, produzir todos os elementos internamente. Falando um bocadinho mais em pormenor do PPS 38, nós vemos ali a representação de um dos novos produtos que nós desenvolvemos. Trata-se de uma roda de enduro de perfil 30
de uma das duas novas gamas que nós desenvolvemos em contexto desta agenda, nomeadamente a gama de produtos lightweight SL e a gama de produtos de mais performance, mais endurance Aeron. Podemos, nesta imagem, obter logo uma perspectiva de tudo aquilo que foi desenvolvido neste âmbito. Temos uma nova liga de alumínio, como outros parceiros também já tiveram a oportunidade de publicitar. Temos um novo cubo feito internamente, temos novas técnicas de enraiamento, enfim, temos todo um complemento que levam este produto na gama do alumínio para um segmento médio-alto. Temos então, em geral, aqui um reforço em novas tecnologias de fabrico, essencialmente focado na tipologia de aro de união sleeve e união soldada, sendo que temos uma gama de entrada de pernos que não foi tão explorada neste âmbito, e fazemos assim um investimento focado na melhoria da tecnologia, na melhoria do sistema, em que nós reinvestimos, quer em parque tecnológico mais desatualizado, incapaz de nos garantir fiabilidade neste produto de melhor performance, desde os processos de conformação iniciais até aos processos de montagem finais. Aqui temos talvez as imagens mais representativas em dimensão de valor daquilo que foi feito neste PPS. Nós fizemos um grande investimento numa nova linha de pintura, numa nova linha de anodização e da própria edificação e infraestruturas de suporte onde nós incorporamos a anodização. Estes são um processo em si, na pintura a pó, numa perspectiva de aumento de capacidade, de mais ecologia, diminuição de gastos gerais de fabrico, mais sustentável, menos consumo de água, menos consumo de pó. Na anodização, um bocadinho mais de uma aposta num revestimento, num tratamento de superfície, que era uma lacuna que nós tínhamos, que neste momento já não temos, que nos permite fazer acabamentos mais técnicos para estes produtos de maior valor acrescentado. Em segunda instância, e finalmente, temos os cubos, o tal PPS complementar que integra o primeiro. Temos aqui uma representação de uma imagem do nosso produto já em estágio final de montagem. Aqui a índole, como dizia há pouco, é um bocadinho distinta. Isto nós passamos de capacidade zero interna para capacidade de 250 mil cubos por ano. E temos aqui, novamente, a referência a esta cadeia integrada. Nós, basicamente, fizemos um investimento de espectro, vamos dizer, quase total. Nós passamos de comprar para transformar desde a matéria-prima mais básica até à montagem final ou à incorporação final dos cubos nas rodas. Há muito de pouco que ficou por incorporar na Rodi. Do ponto de vista de cadeia de fornecimento, só nos restou praticamente tratamentos térmicos e, obviamente, componentes como rolamentos e vedantes que, obviamente, não fazem qualquer sentido de integração. Aqui, novamente, referência à gama média e alta. Isto tem a ver com um sentido estratégico que nós tínhamos para o produto. Obviamente, nós no mercado de entrada não tínhamos grande sentido competitivo para este mercado onde atuamos. Os cubos, no fundo, esta industrialização, este pensamento de processo que nós realizamos na Rodi foi muito focado em cubos de média e alta gama. Para quem está um bocadinho mais por dentro, este cubo, em essência, o sistema de engrenamento já é um sistema de engrenamento ratchet, já é um sistema de fácil manutenção, já é um sistema que considera ligas e materiais e tratamentos de superfície mais evoluídos, como a anodização dura e utilização de rolamentos de enduro. E pronto, nessa perspectiva, realçamos o nosso produto como uma aposta de média e alta gama. Finalmente, em jeito de sumário, a referir aqui então o aumento da nossa capacidade produtiva e, consequentemente, também pelo modelo que nós apostamos de engenharia de processo no aumento da fiabilidade, que é algo que precisamos para este tipo de produtos.
Temos também um melhoramento aqui dos meios de controle de qualidade. Nós, com a ajuda da agenda, nós investimos muito em máquinas de CMM, ópticas, da palpação, VMMs também, e conseguimos integrar isto inclusivamente nos procedimentos de controle de fábrica. Ou seja, temos um produto cada vez mais confiável e com dados muito mais robustos do ponto de vista de rastreabilidade para o utilizador final. Temos, por consequência, muitas alterações de processos e de fluxos produtivos, mas, em modo geral, isto tudo se traduz num aumento de competitividade para a Rodi. Resta-me agradecer aos copromotores, principalmente à Universidade de Aveiro. Eles ajudaram-nos muito, fizeram muitos desenvolvimentos, quer do ponto de vista de design conceptual, de suporte de processo. Destaco aqui o Departamento de Engenharia Mecânica e de Materiais da Universidade de Aveiro. Já vi por aí o professor Filipe há pouco, um agradecimento especial para ele por tudo. E os meus parabéns também aos outros membros do consórcio por tudo aquilo que desenvolveram. Obrigado. Obrigada. Dando continuidade à apresentação dos nossos PPS, convido Ana Maia, da Rangel. Bom dia. É um prazer estar aqui convosco a apresentar o PPS One Stop Shop Solution para o setor das duas rodas. Um especial agradecimento à colaboração da Universidade de Coimbra e do INEGI, dado que este projeto foi feito em conjunto. Também dar aqui a indicação do nome dos responsáveis de cada uma das entidades com que trabalharam connosco, a Alexandra Pinto, do INEGI, o professor Luís Ferreira, da Universidade de Coimbra, e o professor Lino Marques, também da Universidade de Coimbra, que estão aqui, bem como as suas equipas. O One Stop Shop Solution teve aqui o envolvimento destas três entidades e trabalhou diversas componentes, começando por uma caracterização do setor e uma definição dos requisitos logísticos específicos deste setor. Foi possível desenvolver um novo serviço comercial, desenvolver novos modelos de governo inovadores na área da logística contratual, tecnologias de suporte aos novos processos desenvolvidos e infraestruturas físicas também de suporte a este novo serviço. Começando pela caracterização das redes logísticas, ontem já foi apresentado aqui em detalhe esse trabalho pela Universidade de Coimbra. Foram mapeadas, através de questionários, as entidades do cluster e foram identificados os elos da cadeia, tendo sido concluído que o operador logístico é uma das empresas com maior grau de centralidade e de maior centralidade de proximidade. Com este resultado foi possível identificar sinergias que se poderiam trabalhar para otimizar este setor. Estas sinergias foram identificadas e trabalhadas numa lógica de promoção da colaboração logística. As ferramentas utilizadas nesta componente foram Social Network Analysis e o Relationship Quality. No sentido da promoção da colaboração logística, foram identificados os fatores críticos de sucesso. E tendo a relevância que têm, vou enumerá-los. Portanto, a partilha de informação, a visibilidade e a confiança entre os elos da cadeia, o aumento da visibilidade no planeamento e a avaliação de custos e benefícios. Esta avaliação de custos e benefícios foi trabalhada através da teoria de jogos e foi utilizado o Shapley Value para identificar a partilha
de benefícios entre os diversos atores das redes logísticas. Este também foi um trabalho que foi apresentado em detalhe ontem ao final do dia, pela Universidade de Coimbra. Relativamente às soluções tecnológicas adaptadas ao setor, o INEGI trabalhou connosco num roadmap sistemático para chegarmos a uma arquitetura de sistemas alvo. Portanto, trabalhou os requisitos logísticos específicos deste setor, os processos da Rangel, em termos detalhados, benchmarks internacionais de como estes processos podem ser implementados, os novos processos to be a serem implementados e um roadmap de desenvolvimento de software para atingir as soluções tecnológicas necessárias a este setor. Eu vou destacar aqui alguns requisitos logísticos do trabalho efetuado, porque acho que respondem a muitos temas que foram identificados ao longo do dia de ontem. A complexidade deste setor com empresas que atuam em diversas áreas da cadeia de valor, a globalização, tendo em conta a importação e a elevada exportação de componentes e de produtos acabados, a necessidade de encontrar sinergias e de colaboração dentro do cluster, o controle de custos e prazos e essa visibilidade, a segurança e a rastreabilidade, o transporte e armazenagem de materiais perigosos, que teve um maior crescimento com a transformação de bicicletas convencionais em bicicletas elétricas, a transformação do canal B2B em canais B2C, trazendo aqui a necessidade de tecnologias de suporte a canais online, a gestão das sazonalidades e a logística inversa. E com isto foram identificadas processos digitais e ferramentas físicas de suporte a estes processos logísticos. No objetivo geral da arquitetura de sistemas, foi identificado, até através das workshops que foram promovidas pela ABIMOT e pela Universidade de Coimbra no âmbito da colaboração logística, a necessidade de uma plataforma digital colaborativa para as empresas do setor. E, portanto, a Rangel avançou no desenvolvimento proprietário desta plataforma. É uma plataforma que permite visibilidade e interação de toda a cadeia logística. Foi já testada em 3 clientes com muito sucesso e, portanto, está completamente disponível no mercado para suportar este novo serviço. No âmbito das tecnologias, foi também desenvolvido pela Universidade de Coimbra robôs cognitivos de suporte a armazenagem inteligente. Normalmente pensa-se numa lógica de automação física de armazéns automáticos, mas para processos muito customizados e com menor escala, há uma necessidade de ter tecnologias adaptadas a cada movimento do produto. E, portanto, nós vemos aqui robôs cognitivos que permitem, no caso, por exemplo, de um processo de picking, um robô fazer o transporte, um outro robô fazer a segmentação dos produtos em caixas distintas e uma colaboração com o humano. Para gerir todo este processo de picking, foi desenvolvido o CargoBot pela Universidade de Coimbra, que é uma interface que permite a gestão do processo, mapear o ambiente e garantir a interface voz entre os robôs e os humanos. A Rangel avançou também com uma plataforma física sustentável e inovadora, que garantirá a certificação LEED Gold e que tem já disponível 2.000 metros quadrados para arranque de pilotos específicos para esta área, com uma possível escalabilidade até 19.000 metros quadrados até o final do ano, garantindo aqui todo o processo da cadeia logística. Portanto, o One Stop Shop Solution garante
todos os processos inerentes à cadeia de valor deste setor, do cycling, desde a componente da globalização através de despacho aduaneiro, importações, exportações e transportes multimodais, atividades de valor acrescentado de suporte às linhas de produção, atividades de valor acrescentado no final da customização do produto e garantindo postponement de algumas atividades para o final da cadeia produtiva, a transformação de cadeias B2B em cadeias B2C e todo o seu processo necessário de suporte a canais online, full e-commerce e last mile delivery, bem como a componente de logística inversa, garantindo assim, através de uma plataforma digital, a visibilidade de todo o processo logístico e a interação colaborativa entre os elos da cadeia. Em resumo, foi criado em conjunto por estas entidades um novo serviço logístico inovador, disruptivo e orquestrador especificamente para o setor do cycling, das duas rodas, potenciando aqui modelos de governo inovadores desenvolvidos, também adaptados às necessidades deste setor e com tecnologias de suporte que respondem aos requisitos deste setor, incorporam as melhores práticas internacionais e estão disponíveis para a implementação deste serviço às empresas do cluster. Muito obrigada. Obrigada. Prosseguimos agora com a Ciclof April e chamo Vital Almeida ao palco. Bom dia a todos. A Ciclof April é uma empresa fundada em 1965. Basicamente, nós estamos na área da subcontratação, em diferentes áreas, mas a nossa capacidade técnica reside, é transversal nos mercados onde operamos. Portanto, nós transformamos basicamente o ferro, o alumínio, o arame, e desde o processo de análise de pré-industrialização até a industrialização dos processos, nós fazemos tudo internamente, construindo e desenvolvendo as nossas ferramentas de controle, as nossas ferramentas de soldadura, e o processo é garantido todo internamente. A Ciclof April, digamos que baseia-se basicamente, como referi, a nossa capacidade produtiva senta-se no core do tubo a laser, na curvatura, na soldadura, e nós dentro da própria soldadura temos muita soldadura laser, soldadura robotizada, soldadura por indução, resistência. Portanto, estes são basicamente os nossos processos internos. Na nossa unidade de alumínio, a nossa capacidade produtiva baseia-se essencialmente em quadros cargo bike e outros componentes para bicicletas, como descansos, como outros componentes que são incorporados nas próprias cargo bikes. As nossas principais atividades é a soldadura robotizada, também temos soldadura laser e indução, todo o processo de curvatura, corte laser, mecanização, tratamentos térmicos e pintura também temos assegurado na nossa unidade de alumínio. Os nossos mercados, basicamente, como podem ver, é um mercado hospitalar,
A mobilidade é um mercado que para nós está a crescer. O setor automóvel, elevação, renováveis e temos outros mercados que são marginais. Eu aqui gostaria de referir que temos um compromisso muito grande com toda a questão da sustentabilidade. Estes são os nossos ODS que nós monitorizamos internamente. Portanto, esta é uma parte bastante importante também do nosso trabalho. De referir que 90% da energia total que utilizamos é produzida pelas nossas próprias unidades de produção de energia, são painéis instalados, e a restante energia é 100% verde. Os nossos PPS, como podem ver, centram-se basicamente em forquetas, cargo bikes, quadros cargo bike e quadros long tail. Quando olhamos para as forquetas, nós produzimos bastante, há alguns anos, quadros de ferro para bicicletas de criança e nós deparávamos com um problema muito grave, é que estávamos sujeitos ao abastecimento deste tipo de componentes. O mercado pedia bicicletas, nós produzíamos quadros, mas muitas vezes éramos obrigados a parar porque os nossos clientes não tinham forquetas vindas essencialmente da Ásia. Isto obrigava-nos a trabalhar alguns meses 24 horas e depois parávamos outra vez porque o cliente dizia-nos que agora já não tinha mais forquetas e, por favor, parem, que a gente já não tem de ter os quadros. Portanto, a solução aqui encontrada foi desenvolvermos um processo para soldar as forquetas internamente na ciclofabril e, a partir daí, o problema ficou resolvido. Em relação aos cargo bikes e long tails, o processo, isto também são peças, do ponto de vista logístico, ocupam bastante espaço e aqui também houve uma oportunidade para desenvolvermos capacidade produtiva para fazermos este tipo de quadros na nossa unidade de alumínio. Aqui também, e mais uma vez falando da sustentabilidade, nós centramos-nos muito no processo. Onde é que nós, no processo, podemos ganhar do ponto de vista da sustentabilidade? E aqui, só para dar o que está ali refletido é que, por exemplo, transformamos e implementamos fornos que podem trabalhar a eletricidade, a gás e, no futuro, quando tivermos a oportunidade de utilizar e o mercado disponibilizar hidrogénio, também podemos utilizar hidrogénio. Isto permite-nos, em alguns processos de tratamento térmico, utilizar a eletricidade enquanto a temos disponível de dia, mas se o processo continuar durante a noite, nós podemos passar para gás e continuar o processo e sermos muito mais sustentáveis. Isto também se passou do ponto de vista da produção dos componentes. Ou seja, onde é que nós podemos ganhar em termos de processo para obter componentes mais limpos e eficazes para a soldadura das nossas peças finais. Aqui também nos centramos muito. O laser deu-nos uma ajuda brutal nesta área, porque conseguimos ter peças mais limpas e mais fáceis de limpar para soldar no final. Okay? Terminaria dizendo que estas são as certificações que nós temos. E pronto, está apresentada os PPS que a Ciclofabril desenvolveu no âmbito da agenda. Obrigado. Obrigada. E concluímos este bloco de apresentações dos PPS com a apresentação da SRAM e chamo Isabel Gomes ao púlpito. Olá, bom dia a todos. Como
Isabel Moreira já disse, o meu nome é Isabel Gomes e estou aqui em nome da Serrame Porte para apresentar os PPS desenvolvidos no âmbito da agenda. Um agradecimento muito especial por todo o trabalho desenvolvido pela M2R. Portanto, a Serrame está localizada em Coimbra, a Serrame Porte, e pertence ao Grupo Serrame. Nós, até à agenda, fazíamos correntes, pedais, cubos e fazíamos montagem de rodas. Depois da agenda, há aqui algumas modificações naquilo que fazemos à data atual. Em termos de processos, os processos que eram desenvolvidos dentro de portas estavam essencialmente vocacionados na produção de corrente, com estampagem, conformação, polimento e rebarbagem, tratamento térmico, niquelagem, montagem de corrente e montagem de rodas e pedais. Entretanto, vem a agenda e, portanto, fomos desenvolvendo outros PPS. Temos 2 PPS desenvolvidos no âmbito da agenda e um deles que se traduz nos novos componentes de transmissão para bicicleta. Portanto, é um PPS que se baseia essencialmente na expansão e no aumento da capacidade produtiva, em que, para isto, tivemos que fazer um aumento da expansão do edifício atual, ou seja, em mais cerca de 1000 metros quadrados de edifício do que aquilo que tínhamos anteriormente, permitindo-nos ganhar espaço nas instalações para poder colocar novos equipamentos. Equipamentos esses que nos permitem fazer tratamentos térmicos numa outra escala, com equipamentos e fornos elétricos, que nos permitem a redução das emissões gasosas. Temos uma nova linha de niquelagem que, portanto, nos permite duplicar a capacidade produtiva, mais máquinas de montagem de corrente e também um outro processo que não tínhamos dentro de casa, que se trata da soldadura a laser para cassetes. Portanto, para isto tudo e dentro do aumento da capacidade de produção, também em termos de rodas, em termos de cubos e de rodas, com a introdução de uma linha nova para a montagem de cubos, também para motores elétricos e, além disso, a produção de aros de carbono. E aqui queria focar algo muito importante. Portanto, nós anteriormente estávamos meramente a fazer montagem de rodas de carbono cá em Portugal, importando os aros de Taiwan e também da nossa fábrica de Indianápolis, e através deste PPS estamos a produzir neste momento, nós próprios aqui em Portugal, a fazer a moldagem dos aros de carbono. Portanto, o que nos permite ter uma integração vertical também neste processo, portanto, nas rodas de carbono. Em termos de investigação industrial, nós dentro do PPS 20 trabalhamos também com a Universidade de Coimbra e penso que ontem eles já estiveram aqui a apresentar e a falar um pouco daquilo que fizeram connosco, mas há 3 projetos os quais gostaria de salientar em termos de investigação e desenvolvimento da Universidade de Coimbra, que fez junto com as nossas equipas. Portanto, um deles traduz-se nos novos revestimentos a serem usados aqui mais na transmissão, portanto mais na corrente de bicicleta, que permite, digamos, ter revestimentos mais ecológicos, portanto com menos utilização de produtos perigosos em termos de ambiente. Igualmente também a parte dos fornos, e aqui fornos que já são antigos e que foram adaptados com um projeto com a Universidade para que houvesse uma menor perca de calor por radiação e mesmo um aproveitamento das percas de calor que os fornos, que existem nos fornos, para vir a utilizar nos processos. Além disso, também com a Universidade de Coimbra, um outro projeto de investigação relacionado com as águas que são utilizadas na fábrica para lavar os produtos, e com este projeto permite-nos uma reutilização da água que anteriormente iria após tratamento para o esgoto e, portanto, permite-nos reutilizar esta água.
Um outro PPS, portanto, que é o segundo, o PPS 22, que se traduz, portanto, na produção de suspensões para bicicleta, portanto, feitas cá em Portugal. Portanto, anteriormente, quem quisesse comprar, ou um cliente que quisesse comprar uma suspensão RockShox, teria que comprar na nossa fábrica de Taiwan e, a partir deste momento, portanto, poderá comprar também aqui em Portugal, ou seja, aqui na Europa, essa mesma suspensão. Portanto, permite-nos ter uma maior proximidade ao mercado europeu, estar perto dos nossos clientes, portanto, e também um outro aspecto importante que será desenvolver toda uma cadeia de fornecedores na Europa que possa suportar este projeto aqui em Portugal. Depois, temos também, somos demonstradores de 2 PPS, um deles já aqui referido hoje, o PPS 63 da Green Cloud, em conjunto com a Sistrade e com a Miranda, em que nós somos demonstradores, como já foi dito, e o PPS 21 de novas ferramentas para fabrico de correntes de veículos de 2 rodas, que é, portanto, um PPS liderado pela Durit e pela Universidade de Aveiro. Portanto, em resumo, a agenda mobilizadora para a SRAM constituiu um marco estratégico importante, potenciando uma transformação industrial profunda, constitui um marco estratégico para a SRAM Porte e em termos de desafios da economia global e de transição ecológica. No âmbito deste projeto, portanto, temos 4 eixos fundamentais: o reforço da capacidade produtiva, como viram, que aumentamos realmente a nossa capacidade de produção cá em Portugal, a inovação nos processos industriais, através da implementação de novas tecnologias que não tínhamos anteriormente, elevando os nossos padrões de qualidade e de precisão. Soberania industrial, uma vez que fizemos a internalização de novos processos para a produção de outros produtos que não eram produzidos cá na Europa anteriormente, pelo menos por nós. E ainda a sustentabilidade e descarbonização através da redução da pegada de carbono pela otimização de energética, racionalização logística, em linha de compromissos ambientais e com a política de sustentabilidade da SRAM. Portanto, a AM2R consolidou o posicionamento da SRAM Porte como referência de inovação aqui em Portugal e responsabilidade industrial no setor da mobilidade. A todos os que participaram connosco nesta agenda, muito obrigada, e principalmente à Universidade de Coimbra e às outras entidades que já referi aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. A nossa próxima convidada é professora da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e investigadora do CITA, Centro de Investigação em Território, Transportes e Ambiente. A sua atividade científica centra-se nas áreas do planeamento do território e do planeamento dos transportes, com especial enfoque na acessibilidade, na mobilidade urbana e na integração entre políticas de uso do solo e de transporte. Ao longo da sua carreira tem desenvolvido investigação sobre medidas de acessibilidade e ferramentas de apoio ao planeamento, contribuindo para uma abordagem mais sustentável da mobilidade urbana. Mais recentemente tem-se dedicado ao estudo e avaliação de ferramentas de apoio à decisão em planeamento, promovendo o envolvimento dos profissionais do setor no seu desenvolvimento e aplicação. É com muito gosto que recebemos a professora doutora Cecília Silva. Convido-a para vir ao palco. Obrigada. Muito bom dia a todos. É com muito prazer que estou aqui hoje. Gostava de começar por agradecer o convite à organização e dar os meus parabéns ao consórcio para o excelente trabalho que foi desenvolvido e os resultados que estive a observar agora durante a manhã. Eu, na realidade, devia ter estado cá ontem, na mesa redonda do Advisory Board, mas a organização simpaticamente transferiu-me para hoje, porque eu ontem não podia vir, para refletir sobre mobilidade sustentável. E eu gostava de vos desafiar durante este
curtinho tempo de nos desviarmos um bocadinho da produção e dos excelentes resultados que acabamos de ver e refletirmos um bocadinho sobre a cidade. O Centro de Investigação que eu coordeno, CITA, explora exatamente a relação entre políticas territoriais e políticas de transporte para uma mobilidade mais sustentável, entre outras questões da sustentabilidade. E dentro da mobilidade sustentável, nós percebemos já há muito tempo que a bicicleta tem um papel fundamental. E, portanto, apesar da agenda mobilizadora ser de 2 rodas em geral, eu gostava de focar aqui esta questão especificamente sobre o papel da cidade, da bicicleta na mobilidade sustentável. E quando falamos da bicicleta, existem 2 formas muito diferentes para olharmos para a bicicleta, mas para poder falar sobre mobilidade sustentável e cidade, eu gostaria de me focar exclusivamente na bicicleta como um modo de transporte e não como um desporto, que é aí que realiza plenamente o seu potencial de trazer mais sustentabilidade para a cidade. Eu penso que não preciso de explorar em muito detalhe de porquê deste papel fundamental. Naturalmente, tem um papel fundamental quer para o ambiente, social ou económico, a nível ambiental, a redução das emissões, a redução da dependência dos combustíveis fósseis. Mais importante, diria eu ainda, a nível social, podíamos pensar, por exemplo, a questão da saúde e a importância que a mobilidade ativa, recorrente, diária, durante um determinado período de tempo tem na saúde das pessoas, ou em particular na obesidade infantil, por exemplo. Mas para além da saúde temos questões de integração social e de equidade, do isolamento e do afastamento que temos dado, quer a crianças, quer aos idosos da cidade, que deixam de ter o direito à utilização da cidade. E cada vez vemos menos crianças e menos idosos na cidade, pelo menos desacompanhados. E por fim, mas não menos importante, a questão económica, que é uma das questões que eu gostaria de focar mais hoje, o papel que tem a bicicleta na economia local, que muitas vezes é ignorado. As lojas de rua tendem a desenvolver mais rapidamente com a bicicleta do que com o automóvel e existem várias evidências internacionais sobre isto também. Mas para nós conseguirmos realizar todo este potencial, que é mais do que conhecido, eu acho que não há ninguém aqui nesta sala que não concorde, da bicicleta, nós precisamos ter utilizadores de bicicleta. Eu gostava de vos perguntar se têm noção qual é a taxa de utilização da bicicleta como modo de transporte em Portugal. Portanto, se olharmos para a repartição modal das nossas viagens diárias, qual é a percentagem que é feita por bicicleta? Têm ideia? Depende das cidades, obviamente, mas em média, em Portugal, infelizmente, estamos abaixo de 1%. Eu ali tenho a percentagem do Porto, especificamente, que não é diferente da maior parte das nossas cidades. E, portanto, nós estamos abaixo de 1%. Isto é um problema grave da perspectiva da mobilidade sustentável, mas, ao mesmo tempo, é um potencial bruto por explorar, altamente negligenciado, em particular para um país em que o setor de produção da bicicleta é tão forte e é um dos mais fortes, se não o mais forte, na Europa. E qual é o potencial que existe de crescimento realmente? E para isso eu gostava de vos mostrar algumas cidades que são diferentes, de contextos diferentes do nosso. Existem cidades entre as com maior sucesso no aumento da repartição da mobilidade de bicicleta. Eu destacaria Utrecht. Se calhar vocês estavam a pensar em Amsterdão ou Copenhaga, mas neste momento, entre as cidades com maior repartição modal de bicicleta, está Utrecht, com sensivelmente 50% das viagens. Agora imaginem, se Portugal, metade das nossas viagens fossem desenvolvidas de bicicleta, o potencial de crescimento do setor, agora que toda esta nova capacidade foi instalada com esta agenda mobilizadora, num setor que já era tão forte como era. Agora, Utrecht foi sempre assim. Nós gostamos de acreditar que isto nunca será a realidade portuguesa.
E por isso eu perguntava-vos se Utrecht foi sempre assim. E para isso trago-vos algumas fotografias de um investimento que algumas pessoas que não acreditam que aconteceu. A ordem das fotografias está certa, está bem? Eu não me enganei. Não se pegou num canal e transformou-se numa autoestrada. Pegou-se numa autoestrada e transformou-se num canal. Isto aconteceu mesmo. E fez propositadamente para devolver qualidade de vida ao interior da cidade, onde tinha um anel rodoviário e que, obviamente, gerou muita dependência automóvel, a mesma que nós temos em Portugal. Este é outro exemplo. Uma rua cujo espaço era essencialmente minado pelo automóvel e que hoje em dia só permite bicicletas. E ao lado a praça que foi construída numa das grandes reconversões, penso esta muito conhecida, da estação ferroviária de Utrecht, que tem uma das maiores garagens de bicicletas, de estacionamento, atenção, deixe-me ser clara, de bicicletas de toda a Holanda. E, portanto, Utrecht não era a cidade com maior utilização de bicicleta e toda a Holanda nos anos 70 andava de carro. É preciso não esquecer isso, porque parece que os holandeses nasceram na bicicleta, mas não nasceram. Mas existem outros exemplos. Se quisermos vir um bocadinho mais abaixo, eu apresentaria a cidade de Ghent, com sensivelmente 35% de utilização da bicicleta, que já seria um ganho significativo para o setor e para o nosso país. E também Ghent não foi sempre assim. Aliás, Ghent, eu sei que o nome engana, mas isto é a Bélgica e a Bélgica não tem tradição nenhuma de bicicleta. Só que nos anos 2010, 2015, sensivelmente, eles resolveram mudar o panorama da cidade, que estava ruas estreitas. Ghent é muito parecido com o Porto. Ruas estreitas, carros estacionados em cima do passeio, aliás, carros estacionados em todo lado, congestionamentos intensos. E o que é que eles resolveram fazer? Eles criaram o plano de circulação que impedia os automóveis de fazer as ligações que habitualmente faziam, criou um conjunto de parques circundantes e aumentou para 500 km a rede de ciclovias local. E com isso obtiveram um aumento significativo da utilização da bicicleta. E uma melhoria da qualidade do espaço público resultante que o acompanhou. Mas mesmo assim, se calhar, ainda continua-se a olhar para isto e a pensar isto é ainda demasiado perto da Holanda e, portanto, isto é outra realidade que não é a nossa. Portanto, eu trago-vos mais uma, não sei se conseguem adivinhar qual é, que é um dos casos mais paradigmáticos da alteração da bicicleta atual, que ninguém esperava que acontecia. Paris. Paris atualmente está já acima dos 12% de utilização de bicicleta. Não é brilhante comparado com os outros casos, tem poucos anos de evolução. É importante chamarem a atenção que esta política tem poucos anos de alteração, mas parte de um ponto de partida que é muito semelhante à nossa realidade em termos de utilização de bicicleta. E o que é que Paris fez? Construiu 1000 quilómetros de ciclovia. 1000 quilómetros de ciclovia, ou de vias totalmente segregadas, entre muitas outras medidas que eu acho que não interessa trazer para aqui hoje, mas gostava de vos mostrar algumas imagens outra vez do antes e do depois. Eu sei que estas imagens parecem aquelas iniciativas do domingo à tarde, em que se fecha a avenida principal para fazer uma critical mass ou uma iniciativa de uma associação ativista da bicicleta. Mas não, aquilo é a realidade atual. Antigamente circulavam automóveis, nesta rua agora não circulam automóveis e apenas circulam bicicletas. E estão lá aquilo não são ativistas, aquilo é uma fotografia num dia normal, está bem? Um outro exemplo, uma das outras avenidas principais de Paris, que neste momento é 100% da bicicleta, mas, obviamente, que as ruas não são todas cicláveis, nós temos uma extensíssima rede de ciclovias, ciclofaixas, portanto, dentro do espaço da via ou separado, e, ao mesmo tempo, conseguiu-se fazer uma requalificação do espaço que existia, nomeadamente com o tornar o espaço mais verde, adaptá-lo às alterações climáticas e ao calor, que, penso que sabem, de que Paris também sofre muito. Mas, então, o que é que estes casos têm em comum? O que eles têm em comum é que, em todos os casos, a bicicleta aumenta porque houve uma redistribuição do espaço público, que deixa de ser dominado pelo carro, como nós vimos nas fotografias originais, e que são muito parecidas com o nosso cenário atual, e com
essa redistribuição do espaço, as pessoas que utilizavam habitualmente o automóvel deslocam-se para outros modos de transporte que passam a ser mais competitivos e que não o eram antes disto. Okay? E com isso, existe então também mais espaço para outras coisas, nomeadamente para a requalificação. E eu deixava-vos uma outra pergunta, mas então o que é que Paris tem que nós não temos? As nossas cidades são maiores do que as de Paris, as nossas distâncias são maiores do que as de Paris e, portanto, nós nunca vamos andar de bicicleta. A nossa topografia é pior do que a de Paris e, portanto, ainda por cima com esta tecnologia toda, quer dizer, topografia nem sequer é um assunto para trazer para aqui, desculpem. Temos menos pessoas e por isso nós temos... Paris tem menos pessoas e por isso tem menos trânsito, não tem lá congestionamento, isto foi fácil de fazer, não parece. É mais plana do que a Holanda? Não é. A topografia é muito parecida. Tinha uma cultura de utilização de bicicleta. Acho que ficou claro nas imagens que eu vos mostrei antes que não tinha. Portanto, o espaço estava dominado pelo automóvel. Então, o que é que Portugal tem que Paris não tem? O que Portugal tem é uma forte indústria da bicicleta e que Paris não tinha. É interessante pensarmos que a Alemanha investe muito, como tem um setor muito forte, o automóvel, obviamente investe muito na fortalização desse mesmo setor. E nós aqui em Portugal temos um forte setor da bicicleta e não estamos realmente a capitalizar desse ganho em termos da mobilidade nas nossas cidades. E, portanto, existe existe um grande potencial de ganho, que era a minha mensagem inicial, para o setor e para as cidades como um todo, na otimização e de chegarmos ao máximo potencial possível que temos de utilizar a bicicleta como modo de transporte. Até porque os outros mercados da bicicleta já estão muito mais desenvolvidos e muito mais competitivos. E os ganhos serão mais lentos do que aqueles comparados com o que o potencial demonstra aqui para as cidades. Parece faltar apenas a mobilização política e esta, talvez com o grupo que está aqui reunido, que é um grupo de interesse industrial à volta da bicicleta, podemos dar a força necessária que este modo de transporte, altamente negligenciado em Portugal, precisa para se tornar no principal modo de transporte utilizado. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, professora Cília. Antes de concluirmos este encontro, gostaríamos de reconhecer o contributo das pessoas e equipas que, ao longo dos últimos anos, acompanharam a execução da AM2R e contribuíram para a concretização deste evento. E, para esse efeito, chamo Pedro Araújo, CEO da Polisport, líder do consórcio. Bom dia a todos. Estamos quase no final destes 2 dias, que estão a ser extremamente ricos em termos de toda esta dinâmica do AM2R, mas para colocar de pé o AM2R foi necessário o trabalho de muitas pessoas, ou de algumas pessoas, que deram o seu melhor, que participaram de uma forma muito exigente, perdendo muitas vezes, trabalhando fora de horas, com uma preocupação muito grande para que todos os objetivos fossem cumpridos. E eu gostaria de ter aqui 2 pessoas. Portanto, não foram só elas que tiveram um papel importante na AM2R. Eu gostaria de chamar 2 pessoas, o Dr. Gil Nadais, portanto, e a Sara Pereira.
Portanto, o Dr. Gil Nadais, eu julgo que posso dizer, com toda a propriedade, que foi o pai desta agenda. O número de empresas que nós temos nesta agenda deve-se, em grande parte, ao Dr. Gil Nadais. Eu não posso esquecer portanto, a pressão, podemos dizer mesmo pressão, que foi feita com muitas empresas, motivando as empresas para que elas participassem na agenda. Portanto, a Sara, portanto, eu tenho aqui também toda... É uma pessoa que tem sido incansável, é uma pessoa que tem perdido muitas noites mesmo, muitas preocupações para fazer com que tudo corra da melhor forma. Sem a Sara, a agenda não teria sido aquilo que é. Eu peço uma salva de palmas para estas duas pessoas. Mas, além destas pessoas, não foram os únicos. Portanto, há uma série de outras pessoas, nomeadamente de outras organizações, da Abimota, portanto, a própria Comissão Executiva, o Comitê Técnico-Científico, a própria Deloitte, portanto, o próprio organizador, portanto, deste evento, acho que também tem de ser mencionado, portanto, firmas como a EXN, a IBA e também outra pessoa que tem estado na apresentação de uma série de eventos, portanto, a Isabel Moreira, que neste momento que tem vindo a apresentar e que eu também já agora pedia o favor de vir aqui para... Eu gostaria, de qualquer forma, de mencionar o nome das pessoas que realmente participaram de uma forma muito ativa desta agenda. Portanto, começo pela Comissão Executiva, pela Ana Coutinho, a Ana Reis, o Luís Pires, o Remy Silva, portanto, Dabi Mota, a Cristina Marques, portanto, o Paulo Pires, a Sara já está aqui, portanto, e toda a equipa da Abimota, de uma forma geral. Do Comitê Técnico-Científico, o Albano Cavaleiro, Ana Isabel Miranda, António Moreira, Cristina Oliveira, Daniela Herculano, Filipe Oliveira, Gonçalo Soares, Inês Matos, Maria João Santos, Pedro Sá, Sandra Carvalho. Da Deloitte, não posso deixar aqui de mencionar o Jorge Nadais e o Mário Felício. Não sei se estão aqui presentes. Portanto, daqui da organização deste evento, portanto, a Ana Rita Galvão, a Rosa Santiago, a Silvia Ribeiro, portanto, e outros alunos também que participaram. Do EXN, portanto, o Sérgio Ribeiro, da IBA, o Sérgio Gonçalves e o Rui Amaral. Eu queria pedir agora uma salva de palmas para toda esta equipa. Queria agora pedir também ao Dr. Gil Nadais que nos fale um pouco do que é que foi esta aventura do AM2R. E depois queria também que a Sara também que dissesse também um pouco, falasse um pouco de todas as suas preocupações e todos os desafios que teve de ter durante estes anos, que foram anos, portanto, em que a agenda teve de atividade. Gil.
Muito obrigado, muito bom dia a todos e a todas. E confesso, sou culpado. E sou duplamente culpado. Culpado por vocês estarem aqui hoje, porque em funções anteriores mandei construir esta sala. Diz a Isabel que é magnífica, vocês averiguarão a qualidade dela. E sou culpado porque, quando fui contratado para a Abimota, a única coisa que me pediu o João Miranda, que não está aqui, foi que eu resolvesse lá umas coisas com umas contas calcionadas para ver se podíamos deixar de ter esse instrumento de gestão. A utilizar esse instrumento de gestão. Bem, as contas calcionadas continuam neste momento, só não precisam de ser utilizadas, porque, felizmente, e eu fui fazer algum trabalho de casa, nestes 8 anos e meio que fará no final deste mês, a Abimota conseguiu resultados positivos depois de impostos superiores a 600 mil euros, que é bastante assinalável e que, na minha opinião, e que permitiu fazer face a alguns investimentos. Mas, e também, já agora, quase duplicou o número de sócios. E nós estamos aqui para falar sobre a agenda. E sobre a agenda, queria dizer que ninguém me obrigou, não é? Eu quase obriguei algumas empresas a fazerem parte. Porque senti e sentiu a direção, e isto tenho de o dizer, que sempre estiveram incondicionalmente, e o Pedro foi depois obrigado, entre aspas, a liderar esta agenda, mas foi a direção da Abimota que achou que deveríamos dar este passo e aumentar, chamar mais a atenção e aumentar o valor que o setor tinha no país e que representava para o país e para a Europa. Porque nós estávamos numa altura, o setor estava a crescer, a Abimota tinha um laboratório e tem um laboratório que dá algumas respostas, mas aquilo que se vislumbrava e se vislumbra para o crescimento dos diferentes setores é um trabalho grande que tem de ser feito em inovação e desenvolvimento. E por isso havia que fazer crescer o laboratório da Abimota e aproveitou-se uma oportunidade que foi o aparecimento das agendas mobilizadoras. Confesso que um investimento mínimo de 50 milhões de euros assustava um bocado. É muito dinheiro. Não é? E então, obviamente, com o apoio da direção, começámos a gizar os primeiros planos e uma estratégia de abordagem do setor. Ficámos contentes porque esta agenda, com os seus perto de 50 participantes, entre universidades, empresas, entidades do setor tecnológico e a Abimota, conseguiu investimentos ou protagonizou investimentos superiores a 200 milhões de euros com um elevado apoio. Foi um processo que, sinceramente, me deu muito gozo. Okay? Deu muito gozo porque era desafiante. É daquelas coisas para fazer coisas novas, em que é preciso descobrir caminho, em que temos desafios quase permanentes. Obviamente que não fui sozinho, como já disse, a direção da Abimota sempre apoiou, mas também tivemos, peço desculpa, também tivemos na Abimota colaboradores de excelência, porque sem isso não era possível ter feito este trabalho. E quero dizer aqui, ressaltar o trabalho que foi feito pela Deloitte na construção da candidatura, que foi um trabalho que eu considero, numa primeira fase, que foi magnífico, temos de o dizer, porque o tempo com que trabalhávamos era muito curto e eu não sei, sinceramente, como é que eles conseguiam dar resposta a tanta coisa. Depois, com o evoluir, e eu peço desculpa a todas as empresas, mas o tempo não chegava para tudo e eu tive de delegar. E, felizmente, deleguei estas coisas só se delegam quem é competente, não é? Portanto, e deleguei deleguei na Sara, que fez o acompanhamento de todos os PPS e de todo o trabalho que foi desenvolvido pela agenda.
porque a agenda era um trabalho, a gestão da Abimot era outro, e depois havia um terceiro, que era a criação do Bike Inov. A criação não, a colocar em funcionamento o Bike Inov. E o Bike Inov é um investimento muito grande e que pode ser muito potencializado e ajudar a desenvolver de uma forma enorme o setor. É onde está, na minha opinião, a pedra de toque e o futuro para o setor das duas rodas. Porque os meios que estão instalados, e já agora, aqui uma palavra de agradecimento também para a Associação Empresarial de Águeda, que cedeu de forma gratuita, em comodato, todas aquelas instalações que vocês estão a ver, podem ver à tarde e poderão usufruir ao longo do tempo. Porque ter aquele conjunto de valências ao dispor de um setor, mas não só de um setor, mas sobretudo de um setor, dando uma resposta global, é algo que ninguém encontra nem na Europa nem no mundo. Por isso, há aqui um grande desafio para o Bike Inov, que é desenvolver as suas competências, colocá-las ao dispor das empresas, mas também às empresas, para que coloquem desafios ao Bike Inov, porque os desafios que colocarem lá ajudam a potenciar as vossas competências e ajudam a potenciar as capacidades do país no setor da mobilidade suave. Por isso, são grandes desafios que estão para fazer. E aquilo que só me resta para terminar, só me resta agradecer a confiança que me foi dada por me terem convidado para secretário-geral da Associação da Abimot, porque depois o resto foi inerente. Meter na agenda e criar isto, ninguém me obrigou. Fui eu que sugeri e que impulsionei, efetivamente, com o apoio da direção, todo esse trabalho. E uma palavra final para todos vós, com quem pude colaborar, com quem pude, obviamente, com mais do que uns, do que com outros, de resolver problemas, de encontrar estratégias para ir mais longe. Foi um prazer e uma satisfação, e lamento se falhei algumas vezes, e com certeza que falhei. E por isso, também aproveito esta ocasião para me despedir de todos vós, não despedir enquanto já não sou funcionário da Abimota, no final deste mês deixo de ser colaborador também do Bike Inov, porque nestas coisas é preciso saber entrar, mas é preciso saber sair. E eu só fazia contratos, e peço desculpa por este pequeno pormenor, eu só fazia contratos com as direções por 2 anos, que era o tamanho do mandato da direção. Porque eu acho que um secretário-geral não se deve impor às direções, nem as direções se devem impor aos secretários-gerais. Gosto destas liberdades que devemos ter. E por isso, também acho que há alturas de fazer outros rumos e, como tal, considero que existe um trabalho que deve ser continuado por outros e porque estas coisas, quando estamos muitos anos no mesmo lugar, é preciso dar lugar à renovação para que, antes que nos empurrem, nós possamos seguir a nossa vida. E por isso, meus amigos, foi um prazer trabalhar convosco. Agradeço toda a colaboração que me deram, porque a colaboração é uma colaboração para o setor, para Portugal e para a economia europeia. Muito obrigado. Ai. Vê-se que eu não estou muito habituada a isto, não vê? Isto de colocarem uma pessoa dos bastidores a falar não se faz, portanto, perdoem-me qualquer gralha que possa haver.
pronto, eu queria primeiro de tudo dizer que isto foi um desafio não só para mim, mas para todos os envolvidos. Portanto, éramos várias entidades, éramos quase 50 entidades a trabalhar numa estratégia única, num ritmo mais ou menos partilhado. E se não era partilhado, tentávamos que fosse. E, portanto, com entidades diferentes, culturas organizacionais diferentes, mas a verdade é que estamos aqui hoje e temos os PPS lá fora para que toda a gente possa ver, e esperamos ter uma execução, e agora aqui para o IAPMEI, de 100% ou muito próxima aos 100%, que foi para isso que trabalhámos estes 3 anos. Queria dizer que para mim foi muito gratificante, conheci muitos técnicos, muitos gestores de projeto, muitos investigadores das várias NSIs e empresas que estão no consórcio, e foi uma experiência de trabalho, e é ainda, uma experiência de trabalho que guardo com muito carinho, e pronto, agradecer toda a colaboração que tiveram, e perdoem-me também todos os e-mails que receberam, mas creio que foi para o melhor da agenda e para o seu sucesso. Eu queria agradecer aos meus colegas da Abimota, porque isto não é um trabalho individual, é um esforço coletivo de todos, e temos muita sorte da equipa da Abimota e do trabalho de equipa que acontece todos os dias na associação, e que nos safamos uns aos outros muitas vezes, e por isso não queria deixar de mencionar também isso. Todos os momentos complicados que tivemos e mais complexos, de pedidos, solicitações muito perto da deadline, mas que toda a gente respondeu, muito obrigada. E pronto, como sabem, estou disponível por telefone, por e-mail, na Abimota, porque o trabalho ainda não terminou, está bem? Muito obrigada. Estes são também dias de celebração e de partilha, e após este momento de celebração, exatamente, chamo o Dr. Vital Almeida, Presidente da Direção da Abimota, para proceder ao encerramento dos trabalhos. Caros parceiros da agenda, representantes das universidades e demais entidades do sistema científico e tecnológico, entidades públicas presentes, Sr. Pedro Araújo, líder da agenda, toda a equipa da Deloitte e a Abimota que montou e acompanhou o projeto, comunicação social presente, minhas senhoras e meus senhores. Em nome da Abimota, é com muita satisfação participo neste momento que assinala a conclusão de uma das mais ambiciosas iniciativas de inovação desenvolvidas pelo setor das duas rodas em Portugal. A Agenda é seguramente o maior projeto colaborativo do setor, é o projeto de compromisso, sobretudo, com o futuro. Estamos seguros que hoje o setor está muito melhor preparado, desenvolve tecnologia, cria propriedade intelectual, produz inovação e compete globalmente em segmentos de maior valor acrescentado. Eu diria que a agenda é a chave da transformação do ecossistema das duas rodas com vista para o futuro. Quando o mercado mundial retraiu, o setor preparou-se. Hoje, o mundo da bicicleta olha-nos de uma forma diferente. São estes projetos que suportam o futuro da economia portuguesa com base numa indústria mais avançada, com melhor emprego, com mais inovação tecnológica, na busca de maior valor acrescentado. A sustentabilidade está presente
temos uma forte veia exportadora e, na prática, começamos a ser uma referência no mundo da bicicleta. Quero, por isso, felicitar todos os parceiros da Agenda pelo trabalho desenvolvido e agradecer o contributo de todos aqueles que participaram neste percurso. Às empresas e às suas equipas, o nosso profundo agradecimento. Queremos continuar a ser o maior produtor de bicicletas e componentes da Europa. E, se possível, queremos também contribuir a começar a andar e a utilizar mais a bicicleta nas nossas cidades e nas nossas terras, também em Portugal. Em nome da Abimota, obrigado e bem-aja a todos. Eu pedia só a quem foi referido pelo Sr. Pedro Araújo que no final não saísse para uma foto que vamos tirar aqui. Naturalmente que, além das pessoas que foram referidas, mencionadas, houve muita gente, há uma vasta equipa nos bastidores, os nossos técnicos, a empresa Unify, que contribuíram de forma determinante para o sucesso deste evento, para o sucesso destes 2 dias. Por isso, obrigada, Catarina, e toda a equipa do Centro de Artes, em nome da organização, estamos muito gratos. E estamos muito gratos por nos terem acolhido nesta que é, de facto, uma magnífica, é um espaço de referência em Águeda, na região e no país. Agora, sim, vamos terminar. E lembrar que ao longo destes 2 dias tivemos a oportunidade de conhecer projetos, tecnologias, soluções e competências que demonstram a capacidade de inovação das empresas e entidades parceiras da AM2R. Em nome da Abimota e da AM2R, agradecemos a presença de todos e todas as participantes, parceiros, entidades e convidados. Convidamos todos para o almoço que se segue e recordamos que a visita ao Bike Inove terá início às 14h30. Muito obrigada e que os resultados aqui apresentados sejam o ponto de partida para novas oportunidades de colaboração e inovação. Boa tarde, até breve. Muito obrigada. A vossa presença, participação e disponibilidade foi mesmo fundamental para o sucesso deste evento final da AM2R. E como acabou então de fazer referência agora a Isabel, por favor reúnam-se então para a foto de grupo e logo na sequência, sim, teremos então a oportunidade de degustar um delicioso almoço. Muito obrigada a todos, um bom almoço e um bom apetite.